ponto P de coordenadas 7 menos 3 pertence a uma circunferência de centro com coordenadas 4 e 2. Determine o ponto diametralmente oposto a P. Então, nós temos uma circunferência e um ponto qualquer dessa circunferência, e esse ponto foi dado que é P, isso é a coordenada, ok? Foi dado também o centro e a coordenada desse centro, estamos chamando de C, tá? O que essa distância significa? Do centro até um ponto qualquer da circunferência, esse daí é o raio, é a medida do raio. Quando ele fala aí ponto diametralmente oposto, ele está considerando que existe o diâmetro, né? E esse diâmetro, um dos lados coincide com o raio dado, que é de C até o P, ao ponto P. E o que ele está querendo saber é as coordenadas, né? Ele quer saber o ponto, então ele está pedindo as coordenadas de um ponto, vamos chamar de ponto B, tá? Que está oposto a esse ponto P. Certo? Quando ele fala diametralmente, é porque a distância de B até P é o diâmetro, é a maior corda que nós podemos traçar em uma circunferência. Tá? Então, a nossa busca é com relação à abscissa e à ordenada desse ponto B. Então, vamos lá. Para as coordenadas aí do ponto médio, por que ponto médio? Porque entre o P e o B, esses dois pontos extremos, nós temos um ponto que está no meio, que é o centro, né? Tanto B até o ponto C mede R, que é o raio, e de C até P também mede R, que é o raio. Então, nós temos que o ponto C ele é o ponto médio deste segmento BP. Então, para calcularmos a abscissa do ponto B, basta fazermos, né? Que a abscissa do ponto C, que é o centro, ela vai ser a média das abscissas B e P. Então, fazendo a substituição do que nós temos que a abscissa de C é 4, vai ficar igual à abscissa de P, foi dado também que é 7, mas estamos querendo saber a abscissa de B, e chamamos aí de XB, tudo dividido por 2. Então, o 2 que está dividindo passa multiplicando 4, vai ficar 8. Então, 8 igual a 7 mais XB. Se eu passar o 7 para o primeiro membro, nós ficaremos com 8 menos 7, e isso dá 1. Então, a abscissa do ponto B é igual a 1. Da mesma forma, nós vamos fazer para descobrir a ordenada do ponto B. Então, a ordenada do centro, né, vai ser a média das ordenadas das extremidades. Então, soma e divide por 2. Então, substituindo, a ordenada do centro é 2, a ordenada do ponto P é menos 3, e vamos somar com a ordenada de B, vamos chamar aí de YB, tudo dividido por 2, né? Então, 2 como está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 igual a menos 3 mais YB. O menos 3 está no segundo membro, passa para o primeiro, ele vai ficar quanto? Mais 3. Então, vai ficar 4 mais 3 igual a 7. Então, a ordenada do ponto B é igual a 7. Então, como ele pediu para determinar o ponto é 1 e 7, ou seja, a abscissa 1 e a ordenada 7, do ponto diametralmente oposto a